estados e o governo federal para poder acelerar essa vacinação. Onde tiver dose, pegar para a gente. Isso aí. Olha, Juliana, põe aí uma cartela sobre a história de investimentos para combate, né, ao coronavírus do governo federal para estados e municípios. Eu vi hoje, Franci, no meionorte.com, os números sobre esse repasse. Tem a cartela aí, Juliana? Olha aí, Farol, explica para nós aí se foi o dinheiro que o governo federal mandou no ano passado, específico para enfrentamento da pandemia. Olha aí. Total de recursos ao governo estadual, 255.882.436,13 centavos. Total de recursos destinados às prefeituras municipais, 700 milhões. Total de recursos destinados à Prefeitura de Teresina, 159.600.000 reais. E total de recursos destinados aos demais municípios, 540 milhões e 400 mil reais. Então, Franci, pode deixar na tela aí, Juliana, o que dá para ver aí é que do dinheiro que veio do governo federal para o combate à pandemia, os municípios piauienses, claro, as prefeituras, não é? Receberam quase 3 vezes mais, é isso? Isso, quase 3 vezes mais. E também esses dados, Amadeu, corrigem aquelas notícias falaciosas, informações duvidosas que foram divulgadas sobre os repasses do governo federal aos estados. Então, o montante correto que foi repassado aos estados no ano passado é este, porque chegou a se falar, inclusive, que foram bilhões de reais destinados aqui ao estado do Piauí. E o fato é que não é isso. O dinheiro destinado ao combate à pandemia do novo coronavírus é esse, e a maior parte foi destinado às prefeituras, o que mostra uma tendência do governo federal em destinar mais recursos diretamente aos prefeitos do que aos governos estaduais, o que também é uma sinalização dessa crise política entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Crise que se estende desde o início da pandemia e que tem os seus reflexos até hoje numa falta de coordenação nacional para combater a pandemia da Covid-19. Então, Franci, quer dizer, lembrando, estes dados são da Transparência Brasil, né? Isso. Os dados são da Transparência Brasil. Então, pelo que eu entendi do que você falou, é que do dinheiro que veio para o combate à pandemia, o governo privilegiou mais os municípios o governo federal, né? A União privilegiou mais os municípios do que os estados. Isso você está dizendo porque o governador é adversário político do presidente, seria isso? Creio que sim, Amadeu. Não só o governador Wellington Dias. Boa parte dos governadores brasileiros tem se posicionado contra as medidas, contra as ações adotadas pelo governo federal durante a pandemia. Então, a tendência é realmente que o presidente Jair Bolsonaro privilegie os prefeitos, privilegie os municípios no repasse desses recursos. Lembrando, Ari, que se a gente for, eu não tenho como fazer isso agora, mas se a gente for observar pela população dos municípios, essa relação aí de 160 para Teresina e 540 para os 223 demais municípios, ela respeita essa relação de população, município? Amadeu, não apenas essa proporcionalidade de população, mas também pelo fato da rede municipal
atender os pacientes que vêm do interior do estado. Isso é importante ressaltar. A nossa rede aqui, a gente ainda recebe mais de 50% dos pacientes vêm dos municípios do interior do Piauí. Então é justo que a prefeitura fique com um naco maior desses recursos. Agora eu fiquei impressionado como caiu de 19 bilhões para 255 milhões. Caiu o quê? O total de recursos que veio do governo federal. Porque o índice divulgado pelo governo federal estava aí na casa de 19 bilhões, não era? É Não, porque eles costumam fazer um cálculo equivocado para a população, induzir a população ao erro. Eles colocam na conta, por exemplo, o dinheiro que é do auxílio emergencial, que não vai para as prefeituras, isso vai para o bolso do cidadão. Foi repassado na época da pandemia, é um recurso a mais destinado, mas que cai no bolso do beneficiário, é direto nas contas do cidadão. Tem também o dinheiro das transferências obrigatórias, que são feitas aos municípios, mas esse dinheiro é o quê? É imposto que é arrecadado e vira uma transferência obrigatória. E vira uma conta, o cidadão, quando pega números que não é acostumado com essas divisões, acaba gerando a desinformação, que é isso que muita gente quer, né? Confundir a população. E as transferências constitucionais que também foram colocadas nesse balaio aí, né? À época pelo governo federal. No caso que você fala nessa super cifra. Fundo... O FPM e o FPE. FPM e FPE. Que aí inflou para 19 bilhões. Então você mesmo explicou a diferença aí dos 19 bilhões para 240, é isso? 255. 255 milhões, é isso. Você quer completar alguma coisa, Sávia Barreto? Às vezes escapa para a população o sentido do que a gente está falando, mas o fato é que o nosso regime federalista é muito centralizado na União, no governo federal, é ele que faz esses repasses que são constitucionais, legais, e os estados e municípios contam com isso, até porque eles arrecadam, eles transferem dinheiro para o governo federal e recebem de volta aquilo que é justo, é o que está na Constituição, e no momento de crise é necessário. Amadeu. Completa, rapidinho, França. Indo de encontro ao que a Ari falou sobre Teresina, a prefeitura abarca também pacientes de outros estados. Inclusive, a Central de Regulação, durante muito tempo, quando havia vagas, recebeu pacientes de diversos municípios maranhenses. E hoje, Teresina já aplica mais de 30% dos seus recursos próprios na saúde, sendo que a Constituição determina 15%, ou seja, mais do que o dobro. Então, nada mais do que justo do que a maior parte desses recursos vir para Teresina. Olha só, vamos agora a Brasília. Brasília chama Raniele Veloso ao vivo. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto do Brasil. A CPI agora tem dia D e hora H? Tem sim, viu, Amadeu? Dia D, dia 27, próxima terça-feira, e hora H às 10 horas da manhã. Essa comissão vai ser instalada aqui no Senado, acesso restrito, mas a presença de todos os titulares é indispensável. Eles devem votar aqui em urnas espalhadas pela casa, viu? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele cedeu a um pedido do governo, que queria mais tempo até para negociar cargos no governo a senadores. Isso por conta daquele problema do orçamento que a gente mostrou ontem, que foi definido só após um acordo entre governo e Congresso para realocar aí os gastos para esse ano, e ficou boa parte fora do teto de gastos. E agora sim, eles vão poder, a partir da próxima semana, iniciar os trabalhos contra o pensamento de boa parte deles que já queriam começar logo, porque são muitos pedidos. Vamos ver no VT. Ficou para a próxima terça, dia 27, a primeira reunião da CPI da Covid, que será presencial para a escolha do presidente, vice e do relator. O encontro ficará restrito aos integrantes da comissão e servidores. Há um acordo para Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ser eleito como presidente. Ele já conta com 8 votos dos 11 titulares. Aziz se comprometeu em indicar Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para a relatoria, que tem como função apresentar o parecer final da CPI, indiciando ou não os culpados. Mas Eduardo
Girão, do Podemos do Ceará, também disputará a presidência. Renan Calheiros quer começar ouvindo os ex-ministros da Saúde, Mandetta, Taixe e Pazuello, e também os representantes das farmacêuticas para entender o atraso na chegada das vacinas. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, elaborou um plano de trabalho no qual prevê acareações, quebra de sigilo e a convocação dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro sobre ações e eventuais omissões do governo federal no enfrentamento ao coronavírus. O ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Fábio Van Garten, o ex-comandante do Exército, General Edson Pujol, sobre a fabricação de cloroquina pela Força Armada. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também será chamado para explicar a escassez do kit intubação, a atual demanda de oxigênio no país e a distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada, assim como a aquisição de vacinas. Paulo Guedes, o ministro da Economia, seria chamado para dar explicações sobre os recursos do auxílio emergencial e as medidas econômicas para a população mais vulnerável. Esse plano ainda será colocado em votação e poderá sofrer mudanças. Amadeu. Daniele, falta uma semana para a instalação. O governo está trabalhando nos bastidores para mudar esse acordo aí de Aziz e Calheiros. Qual é a tendência? Bom, a tendência é que a Aziz fique realmente na presidência, porque, como eu falei ontem, ele já tem um voto até de alguns senadores dessa ala governista, como do Ciro Nogueira, do Partido Progressistas. Conversei com ele, ele confirmou o voto em Aziz. Quem está em risco? O problema é o Renan Calheiros. Relatoria de Renan está em risco. Ele está sendo bastante atacado nas redes sociais pelos militantes bolsonaristas, inclusive deixou as redes sociais e há um movimento, inclusive com a Flávia Arruda, que é a nova ministra da Secretaria de Governo, para tentar impedir Renan Calheiros na relatoria. E o argumento utilizado é que ele é pai de um governador. Vamos agora, Aniele, a questão aí da PGR Wellington Dias, a questão de lotação de hospitais vagas, de campanhas desativados. Desativação de hospitais de campanha e lotações de UTI Covid nessa segunda onda. O Ministério Público Federal está em cima dos governadores e pede explicações pela segunda vez. Eles pediram inicialmente no mês passado e agora a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é braço direito de Aras, ela pediu novamente explicações porque disse que foram insuficientes. E detalhe, com a exigência da assinatura dos governadores, eles querem saber todo o detalhamento de recursos recebidos e repassados aos municípios e por que os hospitais de campanha foram desativados e para onde foram os insumos ali adquiridos na época. O governador Wellington Dias respondeu, nós temos uma fala dele, mas eu já adianto que esse movimento foi visto pelos governadores como uma forma ali de pressionar, intimidar os gestores por um pedido do Palácio do Planalto, uma vez que houve essa instalação, vai ter, semana que vem oficialmente, a instalação da CPI da Covid para desviar ali o foco. Vamos ver o que o governador falou. A grande pergunta é por que fechamos hospitais de campanha, estados e municípios? Porque não tinham pacientes. Graças a Deus, ali num dado momento, nós fizemos 2 movimentos em meio a uma pandemia. Dobrar ou triplicar a rede permanente pública de hospitais ou em parcerias com o setor privado e já não precisavam mais de hospitais provisórios, como eram hospitais de campanha. Se não tinham pacientes, qual era o sentido de ficar 3, 4, 5, 6 meses pagando por cada leito de hospital de campanha, se já não tinha a necessidade? Infelizmente, lá na frente, mesmo com essa rede ampliada que fizemos, com a suspensão de cirurgias eletivas, nós tivemos uma situação em que de novo colapsou a rede em todo o Brasil. Por quê? Por falta de cama? Por falta de equipamentos? Não, por falta de profissionais. É este o problema ainda hoje. Pois é, Amadeu, há uma pressão muito grande e a PGR, antes de receber essas informações, já está acusando os governadores por mal utilização das verbas, causando prejuízo ao erário por conta das vidas perdidas e também por conta do dinheiro aí desperdiçado, segundo a PGR. Só lembrando, Amadeu, que hoje o governador Wellington Dias tem a agenda aqui em Brasília
agora à tarde, às 14, com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil para entregar uma carta que deve ser enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,